Mateus 5, 13 ao 16. Amém? Você encontrou? Então, acompanhe comigo. Diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, versículo 16: a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém? Ore comigo mais uma vez. Pai Santo, que a Tua palavra fale conosco nesse momento, que possamos entender a Tua mensagem, que possamos, ó Deus, aplicá-la em nossas vidas. Transforma, ó Deus, os nossos corações, a nossa mente, o nosso procedimento, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós, já lemos, já refletimos, já foi tema de pregação, já foi tema de escola bíblica dominical, é um dos textos mais conhecidos de todo o Evangelho, porque ele está inserido num discurso de Jesus muito importante que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E todas as vezes que lemos textos que estão inseridos no Sermão do Monte, nós precisamos prestar um pouco mais de atenção a esses textos, porque são textos que revelam a natureza do reino de Deus. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ele estava falando fundamentalmente aos seus discípulos, aqueles homens e mulheres que o acompanhavam durante o seu ministério. Ele não estava falando prioritariamente àqueles que não o acompanhavam, ele não estava tentando naquele momento convencer as pessoas de que o ideal era segui-lo. Ele estava explicando aos seus discípulos como o reino de Deus funciona, como é que o reino de Deus ele procede no dia a dia, qual é a ética adotada pelos discípulos, pelos habitantes do reino. Então, o Sermão do Monte, de modo geral, ele é um manual de como viver no reino. Como é que um cidadão do reino vive? Isso está basicamente, mas não somente, mas basicamente no Sermão do Monte. Muito bem. Feita essa introdução, significa que a mensagem do Sermão do Monte, ela é para a igreja. Não use esse texto para evangelizar prioritariamente. Esse texto ele é um texto para a igreja. Ele é um texto para aqueles que habitam o reino fundamentalmente. Por que é importante fazermos essa introdução? Porque nós definimos aqui na igreja, adotamos aqui na Igreja Batista no Morumbi, como a Anne já mencionou, uma missão, né? E uma missão, naquela definição mais básica, mais fundamental, ela responde a algumas perguntas. Uma missão, ela responde a pergunta, por exemplo, para que existimos? Para que estamos aqui? Ou qual é o propósito de estarmos vivendo como igreja numa determinada localidade, num determinado momento histórico? Por que somos Igreja Batista no Morumbi, na rua Castelão 768, no bairro do Morumbi, na cidade de Foz do Iguaçu, no ano de 2022? Quando nós tentamos responder essa pergunta, nós produzimos a nossa missão. E aqui na igreja nós estamos já há algum tempo apresentando, trabalhando, estudando a missão que nós definimos, que é ser um sinal visível do reino. E nós costumamos detalhar essa expressão, ser um sinal visível do reino, por meio de 3 dimensões. Quais são essas dimensões? Amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. Então, no fundo, o que nós estamos dizendo é que o nosso jeito
a nossa forma, a nossa expressão de sinalizar o reino, o nosso modo de mostrar ao mundo que o reino de Deus está presente, é amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. Muito bem. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta anterior. O que é então um sinal? Como é que nós definimos essa expressão, esse termo sinal? O que significa ser um sinal? E o dicionário me ajudou numa definição, e diz mais ou menos assim: qualquer manifestação que permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Isso é um sinal. Uma manifestação que permite reconhecer, conhecer ou prever alguma coisa. Então, um sinal, ele não é a coisa, ele é aquilo que aponta para a coisa. Então, a igreja, ela não é o reino, mas ela aponta para o reino. Eu, sozinho, o Aralan, não sou o reino, mas a minha vida, o meu modo de viver, o meu proceder, a ética que eu adoto no meu viver diário, ele precisa sinalizar o reino. Da mesma forma, a igreja, no seu jeito de viver, no seu modo de viver, na sua forma de ser igreja, ela sinaliza que o reino de Deus já veio, está presente e se consumará em algum momento no futuro, porque Jesus voltará. É isso que o Novo Testamento, ele nos ensina. E aí, meus queridos, a partir deste texto, de Mateus 5, 13 ao 16, eu gostaria de alguma forma, detalhar como nós podemos sinalizar o reino dentro dessas três dimensões. E um exercício importante que nós precisamos fazer ao longo do ano, já que estamos no mês de janeiro, mês de planejamento, mês em que a gente se organiza para o resto do ano, é estudarmos as inúmeras e variadas formas que temos de sinalizar o reino. Porque há diferentes formas de sinalizar qualquer coisa. E nós podemos, cada vez mais, sinalizar o reino de Deus das maneiras mais expressivas e diferentes possíveis, para que cada vez mais pessoas possam compreender que o reino de Deus está presente e que ele exige uma decisão de todo aquele que tem contato com ele. E o que o texto nos ensina é que há pelo menos três maneiras, pelo menos três formas pelas quais Jesus, ele nos ensina como sinalizar o reino. E a primeira delas é o fato de que Jesus nos chama a estancar a podridão do mundo. Versículo 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Primeira partícula do versículo: vós sois o sal da terra. E normalmente essa expressão ela é mal compreendida, porque nós logo associamos o sal à maneira como nós utilizamos o sal nos dias de hoje. E nós utilizamos o sal nos dias de hoje basicamente para temperar os alimentos. Essa é a principal função do sal. Mas na época de Jesus não era assim. Por quê? Pelo fato de que Jesus não tinha geladeira, né? A geladeira, o refrigerador, foi inventado muito tempo depois de Jesus. Há no máximo aí, o princípio, né, da refrigeração, há no máximo aí uns 300 anos, nem isso, menos que isso. E naquela época eles não tinham refrigerador. Então o sal não servia somente ou principalmente para temperar os alimentos. O sal era um preservador de alimentos. Vamos tentar entender um pouquinho o que é que Jesus está dizendo para os seus discípulos. A maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, muitos pescadores, porque Israel era, de modo geral, um país, uma nação agrícola, e havia lá vários lagos, grandes lagos, e uma forma de subsistência, de vida econômica, era a pesca. E quanto mais fresco o peixe,
melhor no momento da venda e melhor no momento do consumo. Concordam comigo? Então, como é que os pescadores da época, como é que a economia da época fazia para que o peixe, quando chegasse até o destino, ele não estivesse podre? Salgando, temperando com sal, muito semelhante àquilo que a gente conhece aqui no Brasil como charque, né? Que os tropeiros aqui no sul do Brasil faziam, temperando a carne com bastante sal, deixando no sol, para que ela durasse sem apodrecer até que eles chegassem ao destino. O princípio do sal na época de Jesus era mais ou menos esse: evitar que o alimento se apodrecesse, evitar que o alimento estivesse impróprio para o consumo. Portanto, quando Jesus diz aos discípulos: vós sois o sal da terra, a imagem que vem imediatamente à mente do discípulo era: opa, eu sou o responsável por estancar a podridão do mundo. O mundo está, de certa forma, como nos diz o Novo Testamento inteiro, em um processo de deterioração, em um processo de apodrecimento. O Novo Testamento ele vai nos ensinar que o mundo, existem forças que atuam no mundo, e essas forças atuando no mundo, elas vão deteriorando o modo como o mundo funciona. Elas vão deteriorando a criação, elas vão deteriorando as relações sociais, elas vão destruindo, implodindo a humanidade. De modo que o texto de 1 João 5,19, por exemplo, ele diz que todo mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos observar no fato de que o mundo está apodrecendo é que existe alguém que Jesus, que a Bíblia, que o Novo Testamento chama de maligno. Existe uma força que atua no mundo e que ela é essencialmente má. De modo que uma das definições possíveis para o mundo é mau. E se você falar que o mundo é mau, você não estará incorrendo num erro, porque, de certa forma, o mundo é mau. Há pessoas más. Agora, meia hora antes de iniciar o culto, nós acabamos de presenciar o mal se materializando na nossa frente. Chego na igreja, estaciono o carro, tiro as mulheres do carro e ouço a 2 casas de distância da igreja gritos, e os vizinhos correndo para casa e um senhor batendo na senhora, agredindo, e tivemos que intervir para que a coisa não evoluísse. O mal se materializando na nossa frente. O mundo é mau. Mas a Bíblia também diz, em Efésios 6,2, que temos que lutar contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Outra coisa importante que nós precisamos observar é que existem forças espirituais atuando no mundo. O diabo e seus anjos estão presentes no mundo. Todo o Novo Testamento nos ensina isso. Portanto, nós não devemos desespiritualizar a nossa vida. Nós temos que ter a compreensão de que estão agindo no mundo forças espirituais do modo como Paulo descreve: principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Eventualmente, estas hostes espirituais se apoderam de pessoas, eventualmente estas hostes espirituais se apoderam de sistemas e fazem mal. O Novo Testamento ensina isso de várias formas. Nós vemos nos Evangelhos, no livro de Atos, no Apocalipse, possessão demoníaca. Vemos que há forças espirituais que nós não conseguimos evidenciar a presença delas pelos meios naturais, mas existem. E a ciência também não consegue dizer que não existe, porque a Bíblia diz que existe. O Novo Testamento, ele também diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3,23. O mundo está apodrecendo em certa dimensão também pelo próprio pecado que nos é inerente, pelo pecado que está conosco desde o nascimento, pelo pecado que nós herdamos pelo fato de sermos filhos de Adão. Há pecado em nós e há pecado no mundo. E se o mundo está apodrecendo, em parte é porque nós estamos pecando, em parte porque nós pecamos.
Nós também lemos em Romanos 3,12, Paulo, citando o Antigo Testamento, e ele diz que não há quem faça o bem, não há nenhum só que faça o bem. Ou seja, há uma tendência, há uma inclinação no ser humano para praticar o mal. E esta inclinação, ela é tão forte que ela afeta todas as dimensões da nossa vida, todos os aspectos da nossa existência como seres humanos foram afetados pelo pecado no momento da queda. A queda afetou, marcou de maneira praticamente perene todas as dimensões da nossa vida. Depois do pecado, depois da queda, o ser humano passou a ter um relacionamento completamente delituoso em todas as dimensões. Primeiro com Deus, porque nós nos separamos de Deus, nós nos afastamos do Criador e nós passamos a rejeitar Deus. E a nossa primeira inclinação para a maldade é uma inclinação contra Deus. Ninguém deseja a Deus naturalmente. Ninguém deseja a salvação naturalmente. De modo que o Evangelho de João diz que a pessoa precisa ser convencida do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Eu não consigo convencer o sujeito de que ele precisa de salvação, somente o Espírito consegue, porque o tamanho do prejuízo que o pecado causou foi gritante, de modo que somente o próprio Deus é que consegue restaurar aquele relacionamento. O pecado também afetou os nossos relacionamentos pessoais. O Gênesis, no momento em que Adão e Eva pecam, diz que eles passam a ter medo e vergonha, e eles se escondem de Deus. Agora entrou na vida do homem, entrou no ser humano, uma forma de viver que não é aquela que Deus, como Deus o criou. Agora entrou o medo, agora entrou a vergonha, agora entrou a violência, e ele passa a viver por meio, dominado, controlado por essas emoções. A Bíblia também diz que nós não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há. João, novamente, lá em 1 João 2,15, ele manda a gente não amar o mundo. Mas por que não é para não amar o mundo? Porque o modo como João está usando a palavra mundo significa um sistema contra Deus. João está mandando não amar a forma como o mundo funciona, porque de maneira básica o mundo funciona contra Deus. O sistema político, o sistema econômico, ele está basicamente em oposição a Deus, e João manda a gente não amar o mundo. E Romanos 12:1 também Paulo declara: não vos conformeis com este mundo. Novamente, Paulo está falando aqui que existe uma cultura em oposição a Deus. E nós não devemos nos amoldar, não devemos nos conformar, não devemos estar satisfeitos com esta cultura que há no mundo, porque ela é, em essência, idólatra, individualista, hedonista e está contra Deus. Queridos, eu poderia citar aqui muitos outros textos que caracterizam o fato de que o mundo, em muitas dimensões, de muitas formas, ele está em franco processo de apodrecimento. De modo que você sai deste templo, ali na frente você encontra o mal explodindo na sua cara. Você chega em casa, você liga a TV e você pode assistir uma série de notícias explicando como o mundo é mau. Você vai ver ali uma série de fatos acontecendo nesse momento, na nossa frente, evidenciando o potencial maligno do ser humano. Então, quando Jesus diz aos discípulos, vós sois o sal da terra, o que ele está dizendo no fundo, olha gente, vocês estão aqui para estancar, para impedir, para evitar que este processo de apodrecimento ele continue acontecendo. É como se a igreja estivesse se interpondo entre o mal e o alvo do mal, entre o maligno e as pessoas que são alvo do maligno. O cristão é chamado a interromper todo o ciclo de pecados que contribui para o apodrecimento da criação. Nós costumamos dizer, e Paulo disse isso também
em uma das cartas, que nós devemos ser imitadores de Jesus. E Pedro e João pregando no Sinédrio, pregando no templo, disseram a respeito de Jesus que ele andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu gosto muito desse texto, porque ele é um bom texto para definir a missão da igreja, para definir o papel da igreja e para definir o papel do cristão. O que é um cristão? É alguém que anda fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Se Deus é comigo, eu posso estancar a podridão do mundo, pelo menos aquela podridão que está perto de mim. Pelo menos aquela podridão que eu presencio. Talvez eu não consiga acabar com a pobreza do mundo, mas eu consigo amenizar a pobreza do meu próximo. Talvez eu não consiga acabar com a violência do mundo, mas eu consigo amenizar a violência que está sendo proferida contra aquele que está perto de mim. Há algo que você pode fazer. Você pode andar por aí fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus é com você. Tenha fé nisso em nome de Jesus. Mas Jesus diz mais aqui no texto. Ele diz também no versículo 14: vós sois a luz no mundo. Outro modo pelo qual nós podemos sinalizar o reino é explicitando o reino. Jesus nos chama a explicitar o reino. E o que é explicitar o reino? Explicitar algo, na verdade, é tornar algo claro, tornar algo sem margem para ambiguidades. Explicitar o reino, irmãos, é, na prática, deixar claro que o reino está presente e, fundamentalmente, que ele está presente na sua vida. Você não pode, sob o risco de ser acusado por Jesus de esconder a luz, você não pode negar com a sua vida que você é um cristão. Você precisa, na verdade, ser intencional em evidenciar com a sua vida que você é um cristão. Por quê? Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Irmãos, isso é muito sério. Por que é sério? Porque lá em João nós lemos Jesus declarando que ele é a luz do mundo. Ele diz lá em João: eu sou a luz do mundo. Mas aqui em Mateus ele diz aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Percebem a gravidade disso? Percebe o quanto isso é sério? Percebe o quanto isso é relevante para o nosso testemunho, para a nossa vida como cristãos? O cristão é a luz que sinaliza que a realidade não é só escuridão. O cristão é a luz que sinaliza que a realidade não é só escuridão. Todos os dias você vai encontrar um mundo em trevas, todos os dias você vai encontrar alguém em trevas, todos os dias você vai encontrar alguém que precisa ser alcançado pelo Evangelho, todos os dias você vai encontrar alguém que precisa ser salvo por Jesus. Portanto, não deixe de explicitar o reino na vida dessa pessoa. Jesus continua o texto e ele diz: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Parte da minha infância eu passei em Francisco Beltrão, e é uma cidade que é cheia de montes. Foi construída em cima de morro. Só que os morros de Beltrão, eles são, pelo menos eram, antes de virar tudo loteamento, eles eram arborizados. Então você olhava lá do pé do monte em direção ao topo, e você não via casa nenhuma, porque eram pinheiros, árvores muito grandes. Era muito gostoso brincar naquelas árvores que tinham na subida do monte. Não dava para ver casa nenhuma lá em cima. Só que os montes de Israel não eram assim. Os montes de Israel na época de Jesus, eles não eram arborizados, ou não eram tão arborizados como os nossos montes. E normalmente se construíam casas sobre os montes para uma questão de proteção mesmo militar. As cidades eram erguidas em lugares altos, justamente para dificultar o acesso de soldados, de exércitos inimigos.
E no caso da Judéia, no caso ali de Israel, mais propriamente, havia uma característica importante no material que eles utilizavam para construir as casas. E eram casas construídas com um material de revestimento que ajudava a refletir a luz do sol. Vocês sabem, naquela época não tinha ar-condicionado, né? E então, para suportar um pouco do calor, eles revestiam as casas com um material branco ou claro, para que quando o sol batesse, ele fosse refletido, e isso ajudava a amenizar o calor. Só que como esse material era claro e o sol batia, e as casas construídas sobre os montes, quem olhava de longe, de muito longe, via como se fosse uma luz, mas no fundo, era uma casa que estava refletindo a luz do sol, porque a parede era meio branca, era uma espécie de cal, né? Por isso que Jesus usou aquela expressão com os fariseus, que eles eram sepulcros caiados, eles passavam cal, uma espécie de cal, e o sepulcro ficava branco, bonito, né? E era um material muito semelhante ao usado nas casas. E quando o sol batia na parede da casa e refletia, não tinha como não enxergar, olha lá, tem uma casa. Está longe, mas eu sei que é uma casa. E Jesus disse, olha, não é possível esconder uma cidade, né, situada sobre o monte, porque ela parecia que o topo do monte estava em chamas, mas era a luz do sol batendo na casa. É mais ou menos o que Jesus está dizendo a respeito da nossa vida como cristãos. É impossível a um cristão não evidenciar que é um cristão. Nosso testemunho, ele é público, ele deve ser público, ele deve ser explícito no sentido, irmãos, de que o evangelho, ele não é um bom conselho. O evangelho, ele é uma boa notícia. O Tim Keller aqui diz isso, o evangelho não é um bom conselho, o evangelho é uma boa notícia. Por que é uma boa notícia? Porque quem decide o que vai fazer depois que a ouve, é aquele que a ouve. O evangelho, ele é a notícia de que Jesus se fez carne, Deus se encarnou, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, e por meio deste processo, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, ele nos dá agora acesso ao Pai. E se nós crermos nesse sacrifício, nós temos salvação nele. Essa é a notícia. É uma notícia simples. Há muitas formas de contá-la e nós podemos contá-la de muitas formas, mas é basicamente uma notícia. O evangelho, ele não pode ser escondido, essa notícia não pode deixar de ser contada. O papel da igreja, enquanto sinal do reino, é explicitar, contar essa notícia, tornar o reino explícito de todas as formas possíveis. Irmãos, o mundo, de modo geral, ele é uma máquina de moer gente. Nós precisamos contar a notícia que restaura essa gente. Nós precisamos contar a notícia que restaura essa gente. O mundo, ele está em crise a todo momento. Parece que nós vivemos em crise. Outro dia eu vi no Twitter o sujeito se questionando: será que foi sempre difícil assim? E a gente era criança e não percebia? Ou foi sempre esse perrengue assim no fim do ano? Na verdade, foi sempre esse perrengue assim no fim do ano, porque nós vivemos em crise. Crise econômica, agora crise sanitária, crise política, violência. De certo modo, o mundo, ele está sempre em crise, e nós precisamos estar sempre dispostos a restaurar aqueles que foram feridos, magoados, violentados, destruídos por essa máquina de moer gente que tem aí fora. Jesus também continua a ilustração, e ele diz o seguinte no versículo 15: nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, assim ilumina a todos os que estão na casa. Agora Jesus, ele tira a expressão de fora da casa
e coloca dentro da casa. Olha, o reino, ele é como alguém que acende uma candeia, uma espécie de abajur primitivo, né? Uma vela, e coloca no lugar mais alto da casa, porque daí ela vai iluminar a todos. Em certo sentido, Jesus está dizendo que a luz do Evangelho, ela deve brilhar também nos nossos relacionamentos individuais e particulares. A luz do Evangelho deve brilhar dentro de casa. É o primeiro ambiente, o primeiro espaço, o primeiro fórum em que o Evangelho ele deve ser anunciado. Todos nós podemos, de alguma forma, em alguma dimensão, explicitar o reino. Nós precisamos ser intencionais nisso. E para nós concluirmos, a terceira coisa que Jesus nos chama a fazer como elemento sinalizador do reino é o envolvimento transformador com o mundo. Agora sim nós podemos usar a ilustração do sal temperando os alimentos. O versículo 16 ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vejam, queridos, não há como nem o sal e nem a luz serem identificados se eles não se envolverem com o ambiente em que eles estão. Eu só sei que há luz porque em volta há trevas. Eu só sei que lá tem uma luz porque em volta não tem. A luz se diferencia justamente porque o entorno é trevas, é escuridão. Eu só consigo reconhecer o sal num alimento, ou só consigo reconhecer que um alimento está temperado com sal, porque o sal ele se dissolve naquele alimento. Ele se espalha, ele se envolve com o alimento, de modo que você consegue saber identificar o sal antes de colocá-lo no alimento. Depois, não mais. A não ser que você não misture bem, né? As primeiras panelas de arroz que eu fazia, o sal ficava em cima do arroz, né? Ficava aquele monte de sal em cima do arroz e o resto do arroz todo sem sal, né? Porque ele não se misturava, ele não era bem mexido, né? Agora, quando o sal se envolve, quando o sal ele se dissolve no alimento, eu consigo identificar que aquela comida está bem temperada. E aqui a ilustração agora faz sentido para nós. Nós só conseguimos sinalizar o reino quando nos envolvemos de modo transformador com o mundo. O alimento que passou pelo sal mudou, é diferente. E você não consegue mais eliminar o sal quando você coloca muito, né? Fica lá jogando água, escorrendo, fica meia hora jogando água, vai gastar 100 litros de água e ainda vai estar salgado. Nós, cristãos, discípulos de Jesus, precisamos agir na sociedade como uma comunidade alternativa e desafiadora. Como uma comunidade alternativa e desafiadora. Nós precisamos dizer para aquela pessoa que está em trevas que há um lugar em que as trevas são dissipadas. E este lugar é a igreja, é o reino de Deus. Nós precisamos dizer àquela família que está violentada, que está esfacelada, que ela pode ser restaurada. Nós precisamos dizer àquela mulher que está sendo violentada pelo marido, que no reino de Deus nós trabalhamos para restaurar os relacionamentos. Nós precisamos dizer, irmãos, a este mundo que toda mazela, todo produto de pecado, embora haja consequências, ainda assim é possível que as relações sejam restauradas, que as pessoas sejam restauradas. E Jesus, ele vai finalizar o texto dizendo basicamente que ser sal da terra e luz do mundo é um modo de vida. É uma vida revestida de quê? De boas obras. Porque ele diz, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele
usou várias ilustrações para explicar aos discípulos o que significava viver no reino. Aqui mesmo, no Sermão do Monte, tem um momento em que ele fala: olha, se você apanhar numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém te roubar a sua capa, né, oferece também a túnica. Né? No fundo, ele está mandando ser generoso. Há muitas formas pelas quais Jesus explicou como os cidadãos do reino devem viver. Um trabalho que nós temos, irmãos, é procurar identificar quais são as formas pelas quais nós podemos resplandecer boas obras na vida das pessoas. Eu tenho algumas sugestões, mas são apenas sugestões e são absolutamente ínfimas comparado àquilo que nós podemos fazer, comparado àquilo que você pode fazer no seu dia a dia, porque ao final da leitura desses textos eu fico imaginando o seguinte, pelo menos eu tenho essa impressão todas as vezes que leio esse texto: tudo bem, já entendi, sal da terra, luz do mundo, sinalizar o reino, resplandecer boas obras, tudo bem, o que eu faço? O que significa então resplandecer a vossa luz, de modo que as pessoas vejam as vossas boas obras? Uma dessas coisas talvez seja viver uma vida contracultural. Decida viver uma vida contracultural. Irmãos, o mundo organiza o tempo a partir de prioridades individuais. Um discípulo organiza o tempo a partir de prioridades espirituais. A partir disso, você já pode fazer uma avaliação da sua vida. Como é que você organiza a sua vida, o seu tempo, as suas prioridades? Elas são prioridades individuais ou elas são prioridades espirituais? Porque se elas forem prioridades individuais, seguramente você está vivendo uma vida carnal. Você está produzindo obras da carne e não frutos do Espírito. Porque aquele que produz frutos do Espírito tem uma vida cuja prioridade ela é espiritual. Essa é a primeira coisa para viver uma vida contracultural, para não se amoldar ao esquema do mundo, para não amar o mundo. Outra coisa, as famílias, elas estão esfaceladas. Você pode cuidar da sua. 50% das famílias brasileiras são famílias monoparentais. Ou é só o pai, ou é só a mãe que é o chefe da família. Na prática, a maioria é família monoparental chefiada pela mulher. 47% das famílias brasileiras são monoparentais chefiadas por mulheres. Eu não preciso dizer, porque os irmãos podem sair do culto, ir em casa, ligar a TV no Fantástico e você vai encontrar uma matéria relatando um caso, seja ele qual for, que nós conseguimos conectar diretamente com este fato de que as famílias estão destruídas. Logo, qual é o resultado na sociedade? É crime, é violência na nossa frente. Então a primeira coisa que você pode fazer é cuidar da sua família. Você está cuidando da sua família? Os relacionamentos no mundo, eles são movidos por conveniência. Então você pode cuidar do seu casamento e cuidar dos seus filhos. Sabe o que significa que o relacionamento ele é vivido por conveniência? Significa que quando eu achar que não gosto mais, eu abro mão, eu abandono. E eu não estou falando só de relacionamento conjugal. Há filhos que abandonam os pais, idosos. Há pais que abandonam os filhos. Às vezes o pai não expulsa de casa, mas abandona o filho dentro de casa. A criança está abandonada. A criança está sendo educada pelo tablet, pela televisão, pela internet, pelo youtuber. Quantas e quantas vezes a gente presencia isso? Nós estamos agora investindo em apoiar o Colégio Dom Pedro com a capelania escolar. Começamos no ano passado e vamos continuar no ano de 2022. Eu estive no mês de novembro em um dia
e recebi um menino, 14 anos, primeiro ano do ensino médio, ou estava no 9º. E o objetivo da capelania naquele momento era ajudá-los com português e matemática, principalmente. Levei o menino até a sala de recurso e perguntei, qual é a sua dificuldade, o que eu posso te ajudar? Qual é a matéria que você está com dificuldade? Seguinte, não estou com dificuldade em nenhuma matéria. Sou bom em português, sou bom em matemática, vou passar de ano, mas o negócio é o seguinte, eu quero fugir de casa. Eu não quero mais ver a minha mãe. Por quê? Um celular aqui despertando. Parou. Não quero mais ver a minha mãe. Mas por que você não quer mais ver a sua mãe? Porque minha mãe não deixa eu ver o meu pai. E onde é que está o seu pai? O meu pai, ele não pode me ver porque a minha mãe colocou uma medida protetiva contra ele. E você vai perguntando e você vai desenrolando aquele carretel, até o momento de perceber o seguinte, que é uma família completamente sem fundamentos, sem valores. Ela está como se estivesse numa areia movediça, eles estão afundando. Se alguém não intervir, até onde vai? Se alguém não disser a esta família, olha, há meios de restaurar todos esses relacionamentos, o que vai acontecer? E naquele momento, nós não tínhamos nenhuma psicóloga ou psicólogo para indicar aquela família, para ajudá-los. Irmãos, o reino precisa de todos aqueles profissionais, de qualquer ocupação possível, porque há problemas a serem resolvidos, há relacionamentos a serem restaurados, há dimensões inúmeras de problemas que nós precisamos apresentar uma luz. E por fim, como sugestão de aplicação desse texto, as relações econômicas, elas são sustentadas pelo princípio da propriedade. O sujeito quer ter e ter cada vez mais. E nesse processo, muitas vezes, ele acaba explorando alguém. Não seja essa pessoa. Seja alguém que compartilha aquilo que você tem. Seja alguém que divide aquilo que você ganhou com o suor do seu trabalho, do seu rosto. Divida, compartilhe, ofereça. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A ética do reino é uma ética de compartilhamento. É uma ética de contentamento com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso oferecer ao outro. O mundo não quer isso. O mundo quer individualismo. O mundo quer acumulação. O mundo quer vencer a todo custo. O mundo quer defender o seu próprio direito. Nós não. Nós queremos compartilhar. Nós queremos doar. Nós queremos dividir. Nós queremos compartilhar. Dar antes de receber. Percebem a diferença? Percebem que há no Sermão do Monte, nas palavras de Jesus, uma lógica que inverte completamente o modo como o mundo funciona. O reino não funciona como o mundo funciona, por isso nós precisamos ser contraculturais. Eu poderia, irmãos, compartilhar muitos outros exemplos, mas eu espero que estes já tenham ilustrado de maneira efetiva vários modos pelos quais nós podemos sinalizar o reino, e eu sei que você sabe que há outros modos que são válidos na sua vida. E se você continuar vindo a esta igreja, se você vir à escola bíblica dominical, se você frequentar o pequeno grupo no meio da semana, você vai aprender muitas outras formas pelas quais você pode compartilhar o reino. E se você continuar fazendo isso ao longo da sua vida, Deus vai te oferecer
oportunidades para você sinalizar o reino. Ele vai colocar pessoas que precisam ser alcançadas por você. Ele vai colocar situações que precisam ser alcançadas por você. E vai te dar a oportunidade de não chegar diante dele no último dia de mãos vazias. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e vamos orar? Agradecer a Deus porque ele nos abençoa com a sua palavra. Irmãos, eu tenho um motivo de oração e eu gostaria de orar por isso também aqui com vocês. O irmão Oséias mandou mensagem antes de iniciar o culto dizendo que estava com a sua mamãe para fazer o teste de Covid. Ela estava com suspeita de que estava com Covid. Vamos orar por isso, caso seja confirmado, que ela possa ter uma recuperação breve e sem sobressaltos, mas também por todas aquelas outras pessoas e irmãos nossos também que estão isolados, que testaram positivo, amigos nossos, muita gente testando positivo. Nós tivemos no dia de ontem mais de 800 casos, né? Mas graças a Deus e as vacinas, estamos tendo pouquíssimos óbitos. Então Deus tem nos abençoado nesse aspecto. Entretanto, precisamos continuar orando e precisamos continuar sendo responsáveis com as medidas sanitárias. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai Santo, Deus eterno, a tua palavra, ó Deus, nos esclarece como é que o Senhor deseja que o seu reino seja sinalizado. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que as nossas vidas possam resplandecer boas obras. Pai, em nome de Jesus, que sejamos, ó Deus, homens e mulheres que andam por aí, pelo mundo, pregando o Evangelho, fazendo o bem e curando, ó Deus, todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor é conosco, assim como era com Jesus. Pai, em nome de Jesus, que possamos te obedecer, ó Deus. Não permita, ó Deus, que sejamos um sal insípido. Não permita, ó Deus, que a luz da nossa vida seja apagada, Pai Santo, por interesses pessoais, por qualquer outra coisa que ocupe o teu lugar no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda todos os dias a descobrir formas novas, diferentes, variadas, para, ó Deus, sinalizarmos o reino. Que as pessoas vejam o teu reino nas nossas vidas. Abençoa, Pai, neste momento a mãe do nosso irmão Oséias, que foi fazer o teste, ó Deus, para o Covid, Pai Santo. Que o Senhor a proteja a sua saúde, ó Deus, e sendo gripe, sendo Covid, seja o que for, ó Deus, restaura a saúde dela, Pai Santo, em nome de Jesus, para a sua glória e para a sua honra, Pai. Semelhantemente, todos aqueles que estão nesse momento isolados, internados, ó Pai, nas enfermarias, no hospital, cura todos eles, ó Deus, dá a recuperação em nome de Jesus, e que nisso também o Senhor seja glorificado, ó Deus. Nos dá uma boa semana, ó Pai, nos leva com tranquilidade, ó Deus, com segurança para as nossas casas, e que possamos te glorificar em tudo aquilo que fizermos durante esta semana, em nome de Jesus. Amém.